Queria começar agradecendo aqui ao Vitor pelas palavras, por estar recebendo a gente aqui, também ao Cabo Antunes. Eu sei que para ele e para o Vitor isso que está acontecendo aqui é muito importante, não só para ele, mas para nós também. O fato da gente estar aqui exatamente numa academia, em Campo Grande, conversando sobre esses assuntos, é um fato muito importante e tem muito a ver com o que eu vou falar aqui. Vocês vão ver que, de algum modo, a exposição que eu vou fazer, esse tema talvez pareça um pouco genérico, talvez um pouco até abstrato, mas tem muito a ver com o que a gente está falando aqui exatamente, com a palestra do Major Olavo, com a apresentação também do Coronel Salema, e que a gente viu na apresentação dos dois, nas falas do Vitor, no próprio fato da gente estar tendo esse evento aqui, que a gente tem algo no Brasil que não nos permite dizer que a gente vive uma situação de normalidade. Se tem algo que a gente não tem no Brasil, é uma situação de normalidade. O Coronel nos apresentou aqui estatísticas assustadoras, comparando inclusive com os eventos devidos, comparando com grandes guerras que ocorreram ao longo do século XX, e mostrando de modo muito claro que nós temos um número de vítimas proporcionalmente maior do que o que ocorreu nessas guerras. Então, a gente pode dizer que sem qualquer exagero, sem qualquer tipo de apelo emocional, que a gente vive sim no Brasil uma guerra civil, que a crise que a gente tem na área de segurança pública é algo gravíssimo, mas essa crise ela não está apenas na segurança pública, não está apenas em um setor, em uma esfera da sociedade. O capitão Olavo, peço desculpa, que é um amigo de Brasília, Major Olavo, agora nós tínhamos um contato maior na época que ele era capitão apenas ainda. O Major Olavo falou muito bem disso quando ele mostrou ali, por exemplo, a apresentação do Yuri Bezmenov, aquele ex-agente soviético, que era responsável, dentre outras coisas, por espalhar processos de subversão, com o intuito de realizar revoluções. E as palestras que eles deram aqui, então, mostram vários aspectos dessa crise que a gente vive. Uma crise na segurança pública, uma crise, como vocês todos sabem, também na economia, na política, na sociedade de modo geral, uma crise moral, uma crise educacional, como ele falou muito bem também, uma crise religiosa. E aqui então eu começo pegando esse gancho que eles nos deram, mostrando um pouco da situação que a gente vive, partindo então aqui, sabendo que eu não preciso sequer mostrar para vocês que a gente não vive uma situação de normalidade, porque eles já fizeram isso. Eu vou falar um pouco sobre o aspecto mais político, um aspecto um pouco mais geral do que está ligado a tudo isso, algumas das causas por trás disso e também um pouco a respeito do que a gente pode fazer para mudar essa situação. O Vitor agora mesmo falou da necessidade de que a gente não conte apenas com soluções vindas dos representantes políticos, dos deputados, dos senadores. Eles têm sim a competência e a obrigação de olhar para esses problemas, mas nós também, em alguma medida, temos que tomar essas questões nas nossas mãos e pressionar essas pessoas para que elas também ajam a respeito dessas questões. Então, quando a gente fala sobre revolução, e aqui pode parecer muito estranho, como eu disse, eu tenho que explicar o motivo, o tema e o título da palestra, porque ela não é tão óbvia assim como a gente pode imaginar, falando, por exemplo, sobre um diagnóstico da segurança pública fluminense. Segurança pública fluminense é um tema bastante objetivo, complexo, eu jamais saberia como lidar com ele, mas o título da palestra entrega de modo muito claro qual seria o objetivo do tema. Quando a gente fala de revolução é um pouco mais difícil, porque essa palavra revolução ela tem uma longa tradição, ela pode significar coisas diversas. E quando a gente qualifica isso falando de revolução brasileira, isso se torna ainda mais complexo, porque pode ser um termo um pouco enganoso, que gera um pouco confusão, mas que tem muito a ver com isso que a gente está vivendo aqui, com essa situação de anormalidade e também um pouco com as soluções que a gente pode buscar para sair dela. Então, quando a gente fala de revolução, a gente volta lá atrás, na verdade, é um termo que tem origem na astronomia. Então, ela não tinha nada a ver com política, que é o uso corrente que a gente faz. Revolução era apenas um movimento dos corpos celestiais, ou seja, o movimento dos astros, conforme os astrônomos observavam. E, pouco a pouco, isso foi sendo incorporado na linguagem do debate público, do debate político,
para falar de grandes rupturas. E aqui eu coloquei uma definição bem simples, bem objetiva, basicamente um movimento de revolta contra um poder estabelecido e que visa promover mudanças profundas nas instituições políticas, econômicas, culturais e morais. Evidentemente, como eu disse, é uma definição simples e objetiva. Isso significa que nós podemos qualificar ainda mais essa definição de acordo com alguns eventos específicos. Então, ao longo da história mundial, nós tivemos aí algumas revoluções. Nós tivemos revoluções na Europa, sobretudo. Então, vocês já devem ter ouvido falar na Revolução Francesa, na Revolução Americana, que de algum modo deu ali ao povo dos Estados Unidos da América sua independência em relação ao Reino Unido, e uma série de outras revoluções que foram ocorrendo ao longo da história mundial, que foram construindo o nosso imaginário sobre o que é a revolução e também construindo ali um conhecimento específico das ciências sociais, da ciência política, a respeito da revolução. E aqui, evidentemente, eu citei alguns exemplos que são bastante opostos. De um lado, a Revolução Francesa, que teve ali um desfecho, de algum modo, bastante violento, foi conhecido, o regime que se instaurou após a Revolução Francesa, ficou conhecido como regime do terror, o reino do terror, justamente porque você tinha ali um índice de morticínio, de crimes políticos muito grandes. Inclusive os próprios protagonistas da Revolução, de algum modo, acabaram sendo vitimados por essa Revolução. E nos Estados Unidos nós tivemos outro desfecho. Lá, um índice muito pequeno de violência, na verdade, e os Estados Unidos começou ali a construir a história daquilo que os Estados Unidos é hoje. Então, nós temos aí claramente fenômenos distintos. Ali na França, como mais tarde na Rússia, nós tínhamos um tipo de pensamento utópico, que, como o Major Olavo nos falou, costuma ser uma conversa ali para nos enganar. Nos Estados Unidos, tudo que eles buscavam, na verdade, era dar à força à própria população, aquilo que se chama de sociedade civil, para que eles tomassem os seus problemas nas suas mãos e pudessem resolver esses problemas. Então, partindo dessa construção histórica, desses eventos que a gente teve na história, a gente tem essa ideia de revolução. E quando a gente fala de Revolução Brasileira, a gente já fala, na verdade, de uma outra coisa que tem a ver com os estudos específicos feitos no Brasil a respeito da nossa história e da nossa sociedade. Então, ali, sobretudo entre a década de 30 e a década de 60, um número enorme de estudiosos brasileiros, sociólogos, cientistas políticos, economistas, passaram a discutir isso que eles chamavam de Revolução Brasileira. Evidentemente, eles não estavam se referindo a um episódio histórico como a Revolução Francesa, como a Revolução Russa, ou como a própria Revolução Americana. Eles não se referiam à independência do Brasil, por exemplo. O que eles falavam, quando eles se referiam a uma Revolução Brasileira, era um processo que eles acreditavam que, de algum modo, deveria ocorrer para colocar o Brasil naquilo que eles chamavam de modernidade. Então, essa discussão ela foi protagonizada por estudiosos das mais variadas vertentes. Ela foi introduzida no debate, na verdade, por pessoas de uma origem marxista, mas teve participação de figuras como João Camilo de Oliveira Torres, Gilberto Freire, Guerreiro Ramos. Então você tem ali pessoas de esquerda, pessoas de direita, conservadores, liberais, e as discussões assumiam em alguns momentos os contornos mais diferentes. Então, alguns desses estudiosos tentavam entender a natureza da economia brasileira. Nós temos aqui um capitalismo, nós temos aqui ainda um feudalismo, o que nós tivemos foi um feudalismo colonial. Então, esse era um dos aspectos da discussão para tentar entender os problemas relacionados ao desenvolvimento da sociedade brasileira, sobretudo no âmbito econômico. Então, isso era um dos aspectos que era discutido. Uma outra coisa que se discutia é, para que a gente possa avançar, então, para que a gente possa desenvolver a nossa economia, a gente precisa de uma grande revolução, a gente precisa mudar o nosso modelo econômico, ou a gente já está nesse caminho, a gente está trocando ali posições de dependência em relação a outros países, e isso vai nos levar ao desenvolvimento econômico. Então, tudo isso era colocado ali, não é de tanta relevância. Você pode voltar um pouquinho mais para mim, fazendo um favor? Pode voltar mais.
Pode deixar naquele próximo. E esses temas todos, então, eles eram abordados ali, e um dos temas que era colocado era exatamente esse, da possibilidade de uma revolução socialista aqui no Brasil. Isso, como eu disse, ocorria sobretudo entre a década de 30 e a década de 60. Então a gente sabe que na década de 60 a gente tem de fato ali uma ruptura com a ordem anterior, que alguns inclusive chamam de revolução. Então os nossos militares principalmente costumam falar sobre a Revolução de Março de 64. Algumas pessoas na esquerda, inclusive, como o autor que faleceu recentemente, chamado Muniz Bandeira, ele dizia que a Revolução de Março de 64 foi efetivamente isso que os estudiosos brasileiros chamavam de Revolução Brasileira. Há, evidentemente, uma grande divergência a respeito disso, mas o fato é que nesse período houve muita discussão sobre esse assunto e todos esses autores, das mais variadas vertentes, propunham ali teses sobre como isso poderia acontecer, sobre como a população poderia se voltar contra algum tipo de domínio que ela sofria, algum tipo de restrição, para tomar sua história nas suas mãos e se tornar protagonista, portanto, assim como os americanos haviam se tornado protagonistas da sua própria história, assim como os franceses, de alguma maneira, haviam se tornado protagonistas da sua própria história, como que isso poderia ocorrer no Brasil? Os diagnósticos eram os mais variados. E em 60, exatamente pelo evento de 64, nós temos uma ruptura nessas discussões. Essas discussões param por algum momento e vão ser retomadas mais tarde, de modo mais claro, no processo de abertura, de transferência do poder para os civis, na década de 80. E ali a gente tem uma retomada disso e a gente vai ver que isso explica muito do que ocorreu de lá para cá, ou explica os governos da década de 90 e explica, sobretudo, os governos do ciclo petista, ou seja, o primeiro e segundo governo Lula, primeiro e segundo governo Dilma Rousseff, e esse momento que a gente está vivendo aqui. Então é um pouco sobre isso que eu quero falar para vocês. Eu disse que eu precisava explicar o tema da palestra, a explicação é essa. E aqui eu começo, então, falando que a tradição revolucionária, para nós, ela pode parecer uma coisa um pouco distante, uma coisa intangível, como eu disse, abstrata, mas existem pessoas que estudam isso como se estivessem estudando uma ciência, como se estivessem estudando uma coisa que pode ser compreendida, que pode, na qual nós podemos identificar regras gerais, na qual nós podemos identificar leis gerais e entender como ela funciona, ou seja, entender como ela pode ocorrer. E dentro dessa tradição revolucionária não há nenhum especialista maior, por assim dizer, do que os marxistas. Os marxistas contra os quais os militares reagiram em 64, contra os quais nós tivemos episódios de reação ao longo da nossa história, antes de 64, quando a gente pensa, por exemplo, na intentona comunista, do Prestes, e vários outros episódios que ao longo da nossa história significaram tentativas de tomada de poder no Brasil, pelos comunistas, pelos marxistas, baseando-se exatamente nessa tradição. Então eles foram ali, e Yuri Bezmenov mostra isso de um modo muito bom naquela palestra que o Major Olavo apresentou aqui para a gente, que eles possuem métodos muito claros, eles possuem fórmulas muito claras de como fazer isso. E ao longo de muitos anos eles foram tentando, experimentando, buscando modelos mais adequados do que poderiam fazer aqui no Brasil, e foram incorporando isso numa vasta literatura que se tornou para eles uma tradição e também uma ciência. Quando eu coloco ali essa ideia das três fontes e as três partes constitutivas do marxismo, isso na verdade é o título de um artigo do Lenin, e aqui eu imagino que vocês já tenham ouvido falar nele, foi o primeiro ditador que comandou ali a União Soviética após a Revolução Russa, uma revolução sangrenta que matou milhões de pessoas, que lançou milhões de pessoas na fome, e, enfim, dentre outras atrocidades que a gente levaria um tempo enorme para mencionar aqui, e ele tentava entender ali, então, como ele poderia replicar aquilo que havia acontecido na Rússia ao redor do mundo, incluindo países como Cuba, onde isso efetivamente ocorreu, ou países como Angola, na África portuguesa, muito próximo da nossa cultura, onde isso também ocorreu efetivamente, ou Moçambique, e o próprio Brasil, em algum medida. Carlos Prestes era uma figura que tinha um contato constante com a liderança do partido comunista soviético, que
buscava lá o que fazer, as diretrizes de como atuar aqui no Brasil e trazer isso para cá. E nesse texto do Lenin ele aponta 3 pilares essenciais para o marxismo. Um desses pilares é aquilo que é conhecido como a filosofia alemã, então a ideia do materialismo dialético. Então eu não vou me aprofundar nisso aqui, mas basicamente a ideia de que a história ocorre como fruto das relações de trabalho e também da luta de classes. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, e eles tentam então criar toda uma moldura de interpretação da sociedade, de interpretação das relações humanas a partir disso. A ideia de que o rico e o pobre jamais poderão ter qualquer tipo de amizade, de que o patrão e o funcionário não podem manter boas relações, e eles acreditam que esse é o motor da história, aquilo que move a história e que leva ela adiante. O segundo, pela economia inglesa. Então, a ideia de Lenin era que Marx ele pegava o trabalho de Adam Smith, pegava o trabalho de David Ricardo, e a partir daquilo ali tentava construir uma coisa aprimorada, que seria exatamente esse modelo que não deu certo em lugar nenhum, não deu certo na União Soviética, não deu certo em lugar nenhum. A gente viu agora, a gente tem acompanhado aí pelo noticiário, a Coreia do Norte está negociando com os Estados Unidos numa situação de fome. A sua população passa ali uma situação extremamente miserável. Nós temos episódios de canibalismo, mas eles acreditavam que essa proposta econômica podia, de algum modo, resolver todos os problemas da humanidade. E o terceiro pilar era exatamente da ciência revolucionária, que eles acreditavam que havia sido adquirida ali pelos revolucionários franceses que estavam por trás daquela que para Marx era a grande revolução burguesa, que havia antecedido, portanto, a revolução do proletariado. E ele acreditava então que você tinha ali linhas científicas. E desde então os marxistas estudam essa ideia de revolução como uma ciência, como algo que pode ser compreendido de modo objetivo, de modo claro, e vem tentando implementar isso nas mais diversas sociedades. O Brasil não é uma exceção. A gente teve inúmeros episódios disso, desde a década de 30, com Prestes, com outras figuras muito conhecidas aqui da nossa história. Vocês já ouviram falar, por exemplo, na Olga Benário, tem um filme tratando ela quase como uma santa, e ela era uma figura que estava aqui no Brasil exatamente para protagonizar esse processo de algum modo. Isso tudo, então, ele foi sendo inserido dentro do nosso imaginário, dentro da nossa história, por essas duas fontes. De um lado, essa tradição marxista e essa atuação também dos marxistas por meio de partidos como o Partido Comunista, o Partidão Comunista, mais tarde a dissidência, o PCdoB, o Partido Comunista do Brasil, do Marighella, que defendia ali uma outra tese de luta armada, a revolução armada, a revolução violenta, diferente daquela que o Khrushchev defendia na época. E todos esses episódios moveram de algum modo, ou afetaram pelo menos, a nossa história. Eu citei aqui o episódio de 1964, nós estávamos vivendo uma situação revolucionária, e os militares foram chamados a agir para resguardar o país, para resguardar a nação dessa influência nociva, que em Cuba, um país extremamente menor que o nosso, com uma população muito menor que a nossa, vitimou pelo menos 100 mil pessoas só nos primeiros anos. Uma situação que vitimou pelo menos 50 milhões de pessoas na Rússia. Então, os militares fizeram esse papel e durante 25 anos combateram ali as guerrilhas, combateram as pessoas que estavam engajadas nesses processos. Essas discussões, como eu disse, elas se tornaram um pouco mais discretas ao longo desse período, mas elas continuaram. E continuaram, dentre outros motivos, porque, por opção estratégica de algumas das lideranças militares, como a do general Uberido Couto e Silva, houve ali a escolha de deixar as universidades um pouco mais livres para que esses debates ocorressem, para que essas discussões ocorressem, a chamada doutrina da panela de pressão. Então, ele acreditava que você não poderia fechar a discussão como um todo, você não poderia suprimir de todo a liberdade desses marxistas, porque isso poderia explodir. Então, assim como a panela de pressão deveria ter uma válvula de escape, o mesmo deveria ocorrer em relação a esses grupos subversivos. Isso é feito na prática e as universidades são deixadas, de algum modo, nas mãos dessa pessoa. Não apenas as universidades,
mais o mercado editorial, ou seja, o mercado livreiro, que produz livros, que produz estudos, que produz aquilo que, na prática, os nossos filhos, os nossos vizinhos, os nossos amigos acabam lendo. Isso foi ocorrendo mesmo durante o regime militar, e ali dentro dessas discussões que se produziam na academia, que se produzia nas universidades, no mercado editorial, prevaleceu uma das teses de como a revolução poderia ser feita no Brasil, que foi a tese da revolução cultural. Ou seja, o que eles acreditavam? Eles falavam, olha, nós tivemos a revolução comunista na Rússia, um país europeu, mas de cultura claramente não ocidental, uma cultura oriental. Nós tivemos a Revolução Comunista na China, mas nós temos uma grande dificuldade de realizar essa mesma revolução em países ocidentais. Ela não ocorre, por exemplo, no Reino Unido, onde Marx havia previsto que seria o primeiro país que ocorreria. E eles começavam a tentar entender, então, o que tinha de errado e o que impedia que essa revolução ocorresse nesses países. Há uma série de contribuições, aqui eu falo de contribuições de pensadores europeus, sobretudo, alguns americanos, alguns brasileiros, inclusive, e algumas delas se destacam. Então nós temos as contribuições do húngaro Lukács, por exemplo, que é um filósofo húngaro que tentava entender exatamente esse fenômeno, que via então essa necessidade de realizar algo antes na cultura. Ele tentava diagnosticar o porquê disso ser necessário. Basicamente o que ele dizia era, esses países eles possuem uma proteção muito maior do que a dos países orientais, porque eles têm uma base cultural muito forte, muito sólida, que é exatamente a base cultural ocidental, que tem como pilar o cristianismo, né, na área moral, então a moral cristã, de origem ali, bíblica, vindo do Antigo Testamento, com os judeus, e mais tarde, sobretudo, por meio do cristianismo, seja na sua vertente católica ou na sua vertente protestante. O direito romano, que definia de modo muito claro ali o que era bandido e o que não era, não tinha essa vitimização, que fazia uma busca pela justiça de fato, e, de outro lado, a filosofia clássica, a filosofia grega, sobretudo, que defendia a ideia de que existe verdade, de que nós podemos separar o certo do errado, de que nós podemos separar o belo do feio, e eles começaram a combater exatamente essas ideias, principalmente, então, tentando corroer a base cultural e moral das sociedades. Eu citei a figura do húngaro, do Lukács. Nós temos também um filósofo italiano chamado Antonio Gramsci, fundador do Partido Comunista na Itália, preso durante a Segunda Guerra Mundial, e escreveu ali alguns cadernos enquanto estava na prisão, algumas teses. Dentre essas teses ele defendia exatamente essa tese que ele na verdade chamava de uma guerra de posições, mas que acabou ganhando esse título de guerra cultural e revolução cultural, que era essa ideia exatamente de tomar uma cultura, tomar o senso comum de um povo, de uma nação, e subvertê-lo, trocando por alguma outra coisa, fazendo isso exatamente por meio dos espaços institucionais, como as escolas, as universidades, por meio do show business, então, dos programas de televisão, das novelas, dos romances, dos filmes, para que fosse pouco a pouco, sem que ninguém se desse conta de que estava sendo submetido a esse tipo de doutrinação, fossem pouco a pouco trocando seus valores por valores que fossem mais afeitos aí a essa ideia revolucionária. E aqui então a gente tem essa tradição no Brasil que foi sempre a tradição mais forte, a tradição que, quando a gente pensa em revolução, normalmente é isso que vem à nossa mente, é isso que a gente tenta, quando você fala em revolução, ou quando você pensa em revolução, ou quando o termo revolução surge em uma conversa, normalmente é essa tradição. Mas nós temos a outra tradição, que eu falei que é a tradição de estudos sociais, estudos nacionais, a respeito de uma possível revolução que ocorreria no Brasil. Pode passar, por favor. E aqui, então, essa ideia da Revolução Brasileira, como eu já disse, é um tema tradicional dos estudos sociais brasileiros. Ela foi central para o debate que ocorreu aqui pelos grandes intelectuais brasileiros, sejam eles de esquerda, de direita, ligados a partido ou independentes. E esse tema, então, ele foi, de algum modo, sendo cimentado
no nosso imaginário, foi entrando ali, sobretudo no imaginário da elite brasileira, da elite política, da elite acadêmica, cultural. Esse tema foi sendo colocado ali, pouco a pouco, no nosso imaginário por essa sucessão de discussões, de debates que foram ocorrendo ao longo do século XX. Como eu disse a vocês, esse debate girava em torno da tentativa de compreender os nossos modelos de evolução econômica, girava em torno de tentar compreender também a evolução do nosso modelo de organização social, para tentar entender, por exemplo, por que nós tínhamos problemas sociais, econômicos, estruturais que pareciam quase irresolvíveis, e nós temos diferentes diagnósticos, nós temos diferentes propostas do que deveria ser feito com isso, mas o fato é que isso foi sendo cimentado no nosso imaginário. O que isso significa? Significa que, de algum modo, na mentalidade da população brasileira, isso está presente. Está presente a ideia de que, em algum momento, vai ocorrer alguma coisa e essa coisa vai nos ajudar a resolver os nossos problemas. Vocês podem ver isso, por exemplo, daqui a pouco a gente vai falar sobre episódios mais recentes, sobre a história recente, mas vocês podem ver isso, por exemplo, nessa ebulição política que a gente está vivendo. Então, com a paralisação dos caminhoneiros, por exemplo, muita gente apelava à ideia de uma intervenção militar, acreditando justamente que uma intervenção militar poderia ser essa grande revolução. Eles não pensavam exatamente nesses termos, que resolveria os problemas. Outros, e pensando de novo na academia, na esquerda, pensam que uma revolução comunista poderia resolver esses problemas. Outros pensam que algum outro tipo de ruptura, mas de algum modo está presente no nosso modo de pensar. Isso tem razões culturais até mais profundas, quando a gente pensa no fenômeno, por exemplo, do sebastianismo, já herdado desde dos nossos antepassados portugueses, a ideia de um rei salvador que viria redimir a sociedade, salvá-la e tal. Isso sempre esteve presente. E esses debates que ocorreram ao longo do século XX contribuíram muito para que isso fosse cimentado de vez no nosso imaginário. Como eu disse, nós temos um debate ali por diferentes pensadores, e aqui eu dei uma lista, não vou mencionar cada um deles, alguns muito conhecidos: Celso Furtado, Caio Prado Júnior, Nelson Werneck Sodré, que foi um dos principais colaboradores para essa discussão, e a gente vai ali uma lista infindável. Citei o Gilberto Freire, que é uma figura mais conservadora, embora quando começou a tratar esse tema ainda fosse uma figura à esquerda. Nós temos intelectuais os mais diversos que influenciaram muito a nossa história. Muitos deles talvez vocês nunca tenham ouvido falar, mas são pessoas que influenciaram os políticos que nos governaram, os políticos que tomaram as decisões que hoje nos afetam. E essas pessoas então participaram dessa grande discussão que por algum tempo foi deixada de lado. Mas agora nós temos algumas pessoas que, devido aos últimos eventos que ocorreram, tentam de algum modo retomar essa discussão e tentar compreender então esse fenômeno, tentam compreender o que pode vir a ser essa Revolução Brasileira. Será que é verdade que nós temos aqui então, dentro do Brasil, dentro da história brasileira, dentro da sociedade, da realidade brasileira, a necessidade disso que é chamado de Revolução Brasileira? Cada um desses pensadores, eles vão dar uma definição diferente para o termo, eles vão ter ideias diferentes sobre o termo, eles vão ter ideias diferentes, inclusive sobre o que viria a ser a Revolução Brasileira, sobre o que teria que ocorrer para que os problemas fossem resolvidos, mas o fato é que todos eles têm um pouco essa ideia de uma revolta da população contra uma ordem de coisas que mantém ela no mutismo ou uma passividade, não seria um termo melhor, muito grande, que não permite que a população tome a sua história nas suas próprias mãos, não permite que eventos como esse ocorram, por assim dizer, que as pessoas busquem soluções não lá na LERJ ou na Câmara dos Deputados ou em Brasília, mas busquem soluções nas suas comunidades. Então, cada um deles tinha uma ideia, mas isso continua muito presente e a gente vai ver como isso nos ajuda a compreender um pouco melhor aquilo que a gente está vivendo hoje, aquilo que a gente está vivendo pelo menos desde junho de 2013. Pode passar, por favor. Aqui então são algumas das questões que são postas. Ela não faz uma referência a um episódio histórico, eu já disse isso a vocês, não é uma grande revolução que nós vivemos, nem tampouco o nosso processo de independência. Também não se trata, embora exista quem defenda isso, da Revolução de março de 64.
Na verdade, é essa ideia de algo que poderia vir a ocorrer. Então, nós temos ali essa ideia de uma teleologia simbólica subjacente à saga brasileira. O que isso significa? Significa que nós temos, de algum modo, dentro do nosso imaginário, dentro do nosso modo de pensar, do nosso modo de ver a vida e olhar para a nossa própria história, essa ideia de que em algum momento, nós teríamos que tomar as nossas vidas nas nossas mãos, nós teremos que tomar os nossos destinos nas nossas mãos e não mais confiar nessas pessoas de quem nós já desconfiamos tanto, que são os políticos que estão lá em Brasília, que são os donos do poder, para usar uma expressão que a gente vai ver daqui a pouco, que mandam e desmandam, que beneficiam seus amigos. O Major Olavo mencionou isso também, alguns governadores, por exemplo, que pesam a mão da polícia militar contra os seus inimigos e, a favor dos seus amigos, ele faz tudo, e a polícia militar sequer existe quando os seus amigos estão cometendo um crime. Então, a gente vai ver que, de algum modo, a gente tem um problema muito grande encastelado lá em cima e que sempre esteve presente na nossa mentalidade, essa ideia de que a gente tem que reagir contra isso. Então, essa ideia de um processo de tomada de consciência e da busca pelo protagonismo da nossa história. E aqui uma das questões mais centrais que são postas para essa discussão é contra quem esse processo iria se voltar. Os comunistas, evidentemente, acreditam que esse processo se voltaria contra os capitalistas. O que é um capitalista? O capitalista é o dono dos meios de produção. Então, nosso amigo Vitor aqui, que é dono da academia, é dono dos halteres, é dono dos aparelhos de musculação, é um capitalista. E aí um dia os professores de educação física vão se rebelar contra ele, vão colocar ele pendurado em algum lugar e vão tomar conta da academia. Basicamente isso que os comunistas acreditavam, porque o Vitor supostamente seria uma pessoa má que explora os seus funcionários. Evidentemente isso é uma grande bobagem, uma grande balela, e a gente já se deu conta por experiências que ocorrem lá fora e que já ocorreram aqui dentro, de que isso não é o caminho a ser seguido e de que isso não deu certo e não vai dar certo aqui, inclusive porque o povo brasileiro parece cada vez mais vacinado contra os males do comunismo. Então, contra quem se volta esse processo? Há diferentes palpites. Um dos palpites que eu vou tomar aqui como ponto de partida, e aí eu não acredito que seja exatamente um palpite, mas uma resposta muito séria, estudada, é de um sociólogo, de um professor, de um estudioso, que na verdade é até uma figura de esquerda, mas é uma figura de esquerda que tentou de algum modo romper com a tradição marxista e buscar em outros pensadores soluções, que é o Raimundo Fauro. Raimundo Fauro, ele escreve exatamente um livro com esse nome, Os Donos do Poder, para tentar compreender qual era o problema do Brasil, quem eram os donos do poder aqui, ou seja, quem manda ou quem determina o que vai afetar a minha vida e a vida de vocês. E ele começa a tentar entender isso, primeiro examinando a nossa história. Pode passar um pouquinho para frente. Então, pode passar mais um, por favor, depois a gente vai retomar isso. Pode passar. Isso. E o Raimundo fala, então, ele volta para a nossa história, para a história de Portugal, para a história brasileira, e ele tenta entender o que há na nossa história que possa nos ajudar a compreender, então, esse fenômeno que criava tantos problemas na sociedade brasileira, que mantinha alguns poucos controlando o poder. Isso a gente vê de modo muito claro, a gente via durante os governos do PT, a gente continua vendo nos dias de hoje, com o governo Temer, de modo muito claro, a gente sabe quem é beneficiado e quem é prejudicado no governo atual. E a gente vê isso também não apenas na esfera política, mas na esfera econômica. Todo mundo sabe, por exemplo, que um grande empresário de São Paulo, por exemplo, uma figura relacionada à Fiesp, ele não se preocupa tanto mais em se submeter às regras do livre mercado, às regras do capitalismo. Ele não abre aqui uma academia e vai competir com uma outra academia oferecendo melhores serviços. O que ele faz? Ele tem políticos no seu bolso. Ele tem dinheiro suficiente para colocar políticos lá e, para quando precisar desses políticos, ele lá pega o seu helicóptero em São Paulo, vai até Brasília e fala: olha, preciso de uma lei que vai criar regras trabalhistas, regras as mais esdrúxulas possíveis, que eu, que tenho muito dinheiro e muitos funcionários, vou conseguir cumprir, mas que o outro cara lá, que tem uma empresa pequena, que está competindo comigo, que está me ameaçando, não vai conseguir cumprir. Então, basicamente, nós temos aí o fenômeno do patrimonialismo, essa relação equivocada e espúria entre o poder político, domínio político,
e a esfera econômica, pessoas que são beneficiadas aí, então, dentro dessa confusão do público e do privado. Os governadores, isso que nós chamamos de donos do poder, não governam para o bem público, eles não governam buscando o meu bem, o bem de vocês, o bem de uma comunidade, eles governam buscando o bem dos seus, eles buscam os seus próprios benefícios. Isso é um problema que nós temos tido aí ao longo da nossa história, mas isso nem sempre precisa ser assim. Nós temos exemplos de outros países em que isso não foi assim. Nós temos exemplos de governadores, presidentes, em alguns casos aqui no Brasil nós temos algumas poucas exceções de figuras que fogem dessa regra, em outros países a gente tem muito mais, que mostra exatamente que as coisas podem ser diferentes, que dá para ser de alguma outra forma. E o Raimundo Fauro tenta entender isso então, e lá atrás ele começa de algum modo entender essa relação muito complicada entre o poder e a economia e o uso do poder no Brasil para que ele fosse mantido na mão de alguns poucos, e aí ele sai então com essa explicação desse fenômeno que é o patrimonialismo. E aqui um dos diagnósticos que a gente pode extrair disso é a ideia de que a economia brasileira ela não é nem capitalista, ou seja, nós não temos aqui um livre mercado. O Vitor estava me contando o tanto de regras que ele tem que cumprir, o tanto de burocracia, os fiscais que aparecem aqui, o tanto de restrição, de regulação, enfim, interferência indevida do governo nos negócios privados. Então o Vitor, que é um cara que entende da área dele, ele não vai ter a capacidade ele tem, melhor dizendo, mas ele não vai ter a liberdade de vir aqui e implementar as melhorias que ele pode, porque muitas das vezes alguma regra estúpida feita por um burocrata o impede de fazer isso. Então a gente tem aqui claramente uma economia que ela cria dificuldades muito grandes, que não pode ser classificada objetivamente como capitalista, mas ela também não chega a ser uma economia socialista, como aquela que nós tínhamos, por exemplo, na União Soviética, ou como nós vemos agora se desenrolando na Venezuela. A gente tem ali uma tomada, encampamento de empresas privadas, o governo tentando interferir, o controle de preços, o planejamento central. A gente não tem isso, a gente tem essa economia patrimonialista, que beneficia alguns poucos, que são amigos do poder, outros sobrevivem, sabe Deus como. A gente tem alguns exemplos de empresários que conseguiram vencer essa barreira, mas é uma economia que gera muita dificuldade para o empreendedor, gera muita dificuldade para quem quer criar riqueza, para quem quer oferecer um serviço para a população, para quem quer oferecer empregos para as pessoas, inclusive, mas beneficia esses poucos que têm acesso aos poderosos, que podem chegar lá para o presidente, para o deputado e pedir, encomendar uma lei ali que vai atender exatamente à necessidade dele. Então, o Raimundo Fauro ele aponta isso de algum modo para a gente e mostra que esse é um problema aqui que a gente enfrenta desde o início da nossa história, que Portugal já enfrentava de alguma maneira. E aqui a gente tem que deixar isso muito claro, porque ele fala nessa ideia de burocracia estatal, um estamento burocrático, que é o termo exato que ele usa, e muita gente faz uma crítica um pouco equivocada a ele, falando que o próprio Max Weber tinha sido a grande influência dele, com influência intelectual, metodológica, na sociologia, dizia que a burocracia era um modo de governo racional, científico e pessoal. O Raimundo Fauro, evidentemente, não usa o termo nesse sentido. Aqui, a burocracia estatal brasileira ela é muito dócil aos interesses de seus amigos, das pessoas que estão ali próximas dela, essa ideia. Prejudica os inimigos, ou sequer pensa nos demais e tenta beneficiar o máximo possível aqueles que estão ali de algum modo envolvidos com eles. Pode passar. E isso, então, foi utilizado durante muito tempo. Como eu falei, o Raimundo Fauro era uma figura de esquerda. Isso foi utilizado durante muito tempo pela própria esquerda. A esquerda apontava isso. Se vocês se lembrarem aqui da década de 90, da eleição de 1989, eu imagino que possivelmente alguns de vocês aqui tenham se deixado enganar pelo discurso do Lula, pelo discurso de outras figuras de esquerda, porque eles apontavam exatamente isso. Eles falavam, olha, nós temos pessoas lá que não cuidam, que não estão preocupados com vocês, que não estão preocupados com o bem público, estão lá apenas para roubar. Então aquele discurso da ética que o PT realizava na década de 90 comovia muitas pessoas.
não tem vergonha nenhuma em dizer isso. Muita gente se deixou enganar, votou no Lula em 1989, votou no Lula em 1994, depois votou em 98, 2002, talvez alguns aqui tenham ajudado a eleger ele e colocar ele no poder, mas o fato é que a junção dessas duas coisas, a opção para essa revolução cultural, que era baseada então nessa ideia de que nós tínhamos que subverter a cultura nacional, a cultura brasileira, por meio de um processo de tomada e ocupação de espaços, foi criando um problema do ponto de vista estratégico para o próprio PT e para o resto da esquerda nacional. De que modo isso se deu? Para promover essa mudança na cultura, na esfera cultural, esses políticos acreditavam então que eles precisavam ocupar os espaços importantes. Então eles ocupavam, por exemplo, as universidades, eles brigavam para estar nas escolas, assumir lá posições para ensinar os seus filhos, para ensinar os filhos das pessoas, sejam os mais pequenos nas escolinhas, fossem os mais grandes nas universidades. Eles buscavam os espaços dentro das instituições políticas também, então o Congresso, aqui tanto o Senado quanto a Câmara, buscavam eleger presidentes, buscavam eleger governadores, buscavam eleger vereadores, prefeitos, em todos os níveis eles tentavam de algum modo fazer esse processo de ocupação de espaços. E ao longo ali desse período, da década de 90, com esse discurso muito forte, que comovia muita gente, eles conseguiram efetivamente fazer isso. Então colocaram pessoas dentro da universidade, colocaram muitas pessoas na televisão que pareciam totalmente livres de qualquer tipo de suspeita de buscar uma revolução, qualquer coisa desse tipo, mas que de algum modo trabalhavam ou contribuíam consciente ou inconscientemente para esse fim. E conforme esse processo foi ocorrendo, então o PT do discurso da ética na década de 90 chegando ao poder com um projeto de poder montado, que a finalidade deles nunca foi apenas governar e depois disputar normalmente com seus adversários numa outra eleição. Eles até participavam de eleições, mas eles sempre tomavam ali as devidas precauções para que essas eleições fossem sempre vencidas por eles. Então, dentro desse processo, uma das coisas que eles fizeram era: olha, a gente vai aqui comprar parlamentares. Na prática, o que isso significa? Significa que eles dariam o seu dinheiro, o dinheiro que vocês pagam de imposto, para políticos, para deputados, para senadores fazerem aquilo que o PT queria. E aquilo que o PT queria com esse sentido ideológico, de realizar aqui a tal da revolução lá que iria colocar o Vitor aqui pendurado em algum lugar, e matar todos os capitalistas e fazer o que está ocorrendo agora na Venezuela. Eles fizeram isso no processo do mensalão, foi noticiado, e talvez o nosso primeiro choque com o PT, aquelas pessoas que talvez tivessem confiado muito no Lula, foi ali um primeiro momento de decepção. Olha, tem uma coisa estranha. Ao longo da década de 90 ele tinha aquele discurso bonito da ética, falou que ia chegar lá, ia fazer diferente, agora ele está fazendo isso. A gente teve ali em 2005, 2006, em parte porque nós não tínhamos nenhum tipo de resistência forte ainda àquilo, em parte porque eles tinham nas mãos as tais das urnas eletrônicas, e aí eles têm um certo controle também, e aqui é mera especulação, mas se você não tem transparência, eles dão espaço para essa especulação, eles têm também o mero controle dos resultados possíveis. Em 2006, o Lula é reeleito. 2010, ele consegue colocar no poder a sua sucessora, e a gente vai tendo ali uma série de fatos, como o Mensalão e o Petrolão, que são os mais assustadores deles, os mais grandiosos, que mostram, de algum modo, tudo que eles buscavam fazer, o tamanho, o alcance da roubalheira que eles fizeram. Mas isso então mostrava um problema muito grande, porque o PT durante muito tempo pregou exatamente contra o tal do estamento burocrático, pregou durante muito tempo contra os donos do poder. Mas, paradoxalmente, por esse processo de ocupação de espaços, quem se tornou os donos do poder, ou pelo menos quem começou a fazer parte desses donos do poder, foi exatamente o PT. Então estava lá o Lula, estava a Dilma, estavam outras figuras, deputados, senadores, não apenas do PT, mas ligados e que apoiavam de algum modo o PT. Não se esqueçam nunca que o Michel Temer, por exemplo, era o vice-presidente da Dilma, escolhido por ela para ser vice-presidente dela, anunciado com muito prazer por ela, e essas figuras se mesclavam todas lá de algum modo, dominando o poder. E
sem entender um pouco isso, eles continuavam acreditando que a população, quando se revoltava contra essa burocracia, contra esses donos do poder, se revoltava ainda contra os outros, e não contra eles. É um pouco sobre isso que a gente vai falar. Então o Lula, na sua vitória eleitoral, ele conseguiu de algum modo fazer essa ocupação de espaços, colocou pessoas ali em todas as esferas, todos os lugares do Estado. Isso significa que eles fizeram um aparelhamento do Estado. Isso significa que eles pegaram o Estado, pegaram o governo federal, que deveria de algum modo estar trabalhando para resolver, por exemplo, essa guerra civil que nós vimos aqui, que ocorre no Rio, para resolver os problemas da educação, para resolver problemas de saúde, e colocaram essas pessoas para servir aos interesses do partido. Isso foi ocorrendo já desde o início de 2002, pela compra de consciências, colocando pessoas, indicados políticos, muitos deles com salários assustadores de tão grandes, pessoas incompetentes. Eu convivi com algumas, trabalhei em Brasília, trabalhei em órgãos públicos, pessoas que sequer sabiam o que estavam fazendo lá, mas que tinham sido apontadas exatamente porque elas iriam ajudar a atender os interesses partidários do PT. Então, pode passar mais um pouco. Isso ocorre no Lula, vai ser aprofundado no primeiro governo, no segundo, e também no governo Dilma Rousseff. Por meio dessa ocupação de espaço, então, como eu disse, a esquerda ela se funde com o estamento burocrático e, ao mesmo tempo, o PT, então, ele vai encarnando essa cultura patrimonialista e vai extrapolando ela, ele vai dando uma força ainda maior. Então, se aquilo que já era feito antes do PT chegar no poder, como a gente sabe, sempre teve corrupção, começa a ganhar uma escala industrial, começa a ser aperfeiçoado. Então, se já havia roubo no governo Fernando Henrique Cardoso, se já havia roubo no governo Fernando Collor, nos demais governos, ali a coisa assume uma proporção jamais vista na história deste país, como o Lula gostava de dizer. Foi o maior roubo da história, não do Brasil, mas da história mundial. A gente não tem simplesmente nenhum exemplo, seja onde for, de políticos que roubaram tanto quanto os políticos do PT. E isso tudo foi ocorrendo em 2005, eles saíram impunes nessa, como eu disse, o mensalão teve aquele desfecho patético, então o Lula conseguiu se reeleger, nunca foi culpabilizado pelo envolvimento que ele teve daquilo, de algum modo, mesmo os ministros que atuaram no processo, como o ministro Joaquim Barbosa, não teve a coragem, não teve a ousadia de levar o processo para o seu caminho natural e punir o Lula, como deveria ter punido, encontrou ali uma solução para dizer que o Lula não sabia de nada. E eles então falaram, olha, a população está aceitando ser feita de bolo para a gente fez o mensalão, a gente roubou vocês votaram em nós, então a gente pode fazer aqui o que quiser. Então, nessa arrogância, por assim dizer, eles tentaram aprofundar ainda mais o processo. E aqui a gente tem várias características. Então, a gente tem aí essa corrosão da cultura, a gente tem esse problema da segurança pública, que de algum modo foi sendo feito conscientemente como método, com aquela finalidade que o Yuri 2009 apresentou aqui no vídeo do Major Olavo, de subverter as bases da sociedade brasileira e promover aqui, então, essa grande revolução, como ocorreu na Venezuela. De algum modo, a gente ingressava, então, já num processo revolucionário. A revolução, ela nunca ocorre do dia para a noite. Nos Estados Unidos, ou melhor dizendo, que pegamos exemplos que funcionem melhor aqui para a gente, na França e na Rússia, elas não ocorreram de um dia para o outro. Não foi um instalar de dedo, não foi um dia lá estava um grupo de pessoas que falaram, vamos fazer a revolução, pegaram armas, foram para o palácio. Não, isso é sempre um processo muito complicado. Então eles começam a espalhar essas ideias, começam a difundir, começam a ir em comunidades, fazer ali esse processo de doutrinação, começam a tentar fomentar de algum modo o caos também, porque, como foi mostrado ali, eles acreditam que o caos sempre beneficia de algum modo a esquerda, beneficia de algum modo as pessoas que estão bem posicionadas para capitalizar em cima desse processo, e eles foram fazendo isso aqui lentamente, com a vantagem de estarem já sob o controle do Estado brasileiro, sob o controle do governo brasileiro. Eles tinham poder na mão, eles tinham os cofres públicos na mão, significava que nós todos tínhamos obrigatoriamente que mandar dinheiro para eles fazerem aquilo que eles estavam querendo fazer, colocando isso tudo a serviço do partido deles. Então, nesse quadro a gente chega ao momento de hoje, pode passar. E aqui eu quero falar um pouco sobre isso, de novo, que eles chamam de ciência revolucionária, como disse, os marxistas estudam isso como ciência,
E aqui a gente não pode subestimá-los. Eu, por exemplo, faço muita piada com o marxista quando eles falam de economia, quando eles falam de alguns outros aspectos, mesmo aspectos sociológicos. Mas se existe uma área na qual eles são extremamente competentes, é na área revolucionária. Eles conseguiram realizar a revolução na Rússia, conseguiram realizar na China, conseguiram realizar em Cuba, conseguiram realizar uma série de países no leste europeu, na Venezuela. Nós temos inúmeros exemplos. E isso tudo foi sendo acumulado ali como experiência. Como eu disse, há uma ampla literatura. Dentro dessa literatura, eles têm alguns critérios objetivos para definir o que é e o que não é uma situação revolucionária. E aqui, como eu vou dizer para vocês que a gente está vivendo uma situação revolucionária, assim como a gente está vivendo uma situação de guerra civil, eu preciso recorrer então a esses critérios. Esses critérios aqui foram oferecidos, foram apresentados ali como contribuição do Lenin, de um lado, e de um outro revolucionário também, um protagonista da Revolução Russa, Trotsky. Então, eles tentavam entender quando havia uma situação revolucionária, com o sentido de que eles buscavam certas situações, não apenas dentro da Rússia, mas em toda a Europa e no restante do mundo, com a finalidade de saber quando eles poderiam e quando eles deveriam agir para ter sucesso na Revolução. Então, a primeira ideia, a ideia de situação revolucionária, para o Lenin e para o Trotsky, basicamente é dada quando nós temos os seguintes problemas. Nós temos uma crise econômica, nós temos problemas econômicos muito sérios, a economia não vai bem, nós temos pessoas desempregadas, nós temos pessoas que estão sendo afetadas pela situação geral da economia. Eu acredito que ninguém pode dizer que nós não temos isso no Brasil, nós temos a situação, graças ao PT também, pelo menos desde 2013, 2014, uma crise muito grave que afetou aí muitas pessoas nos mais diversos setores. Nós temos ainda no Brasil 13 milhões de desempregados, isso apenas dentre as pessoas que procuram efetivamente empregos. Nós temos um número ainda maior de pessoas que já se cansaram de procurar empregos, que não conseguem, que simplesmente desistiram porque não tem mais esperança. Nós temos um número muito grande de pessoas desempregadas, de pessoas afetadas diariamente pelos problemas econômicos, e aqui problemas econômicos como a inflação, que muda e faz com que o preço dos produtos básicos que a gente consome muitas das vezes aumente dia a dia. Então esse é um problema que está dado, a gente sabe. Uma das últimas crises que a gente teve aqui, eventos mais simbólicos que a gente teve, foi a paralisação dos caminhoneiros, mostrando ali um pouco essa situação no problema mais particular e específico a eles, mas também, se a gente pensar em termos de combustível, algo que afeta a todos nós. O preço da gasolina, de algum modo, não para de subir. O preço da gasolina está também ali, de algum modo, sendo utilizado para reparar e repor o rombo que eles abriram na Petrobras por meio desses roubos que eles fizeram. Então, a primeira condição que eles davam para a gente determinar que existe uma situação revolucionária são problemas econômicos. Segunda, a crise política. Crise política, sobretudo, no sentido de uma crise de representatividade. Uma crise no sentido de que a população não se sente representada e não confia nas pessoas que estão no poder. Isso nós temos estatísticas, nós vemos na conversa do dia a dia. Se eu perguntar para vocês aqui, tenho certeza que a maioria de vocês não confia nos políticos. Aqui, evidentemente, sempre vai haver exceções, mas se a gente pensar nos políticos de modo geral, na maioria dos políticos, a gente simplesmente não confia neles, a gente não acredita neles, a gente não se sente representados por eles, os valores deles não são os nossos valores. O Major Olavo mostrou aqui muito bem, a gente está preocupado com problemas de segurança pública, o Coronel nos mostrou aqui muito bem, a gente vive uma guerra civil e isso tudo... Muito obrigado, Vitor. E isso tudo simplesmente parece passar ao largo dessas pessoas que estão lá preocupadas com aborto, estão preocupadas com casamento gay, estão preocupadas com outros problemas que simplesmente não são os nossos problemas mais urgentes. Então a gente simplesmente não se sente representados por eles. Esse é o segundo problema. E a terceira condição que eles apontam são grandes abolições que começam e terminam sem que ninguém compreenda exatamente o que está acontecendo. E aqui eu vou citar para vocês uma série de eventos, todos vocês conhecem eles porque são muito recentes. Nós tivemos em junho de 2013 aquelas grandes manifestações e vários outros eventos até chegar agora essa paralisação dos caminhoneiros. Começa e termina praticamente sem nenhuma explicação, uma revolta de algum modo generalizada contra o governo,
dá ali, então, a terceira condição necessária para que nós tenhamos uma situação revolucionária. Por esses critérios, nós temos no Brasil, de modo objetivo e de modo claro, como eu disse, dentro daquilo que eles chamam de ciência revolucionária, uma situação que pode ser classificada como revolucionária. Um momento, de algum modo, de ruptura, um momento de revolta, um momento de transição. As pessoas buscam, quase que desesperadamente, soluções para resolver os seus problemas, elas buscam fugir desses problemas econômicos, buscam fugir desses problemas políticos, e também fazem isso muitas das vezes por meio dessas grandes revoltas que a gente vai falar daqui a pouco. Só que uma outra coisa que eles falam é a ideia de condições revolucionárias. Uma coisa é você ter uma situação onde essa revolução é possível, onde a situação e as circunstâncias necessárias para que isso ocorra estão dadas. E uma outra é a das condições revolucionárias. Para eles, basicamente, para que haja condição revolucionária dentro dessa situação revolucionária, é necessário haver agentes capazes de capitalizar em cima dessa situação. Na Rússia, havia Lenin e os demais bolcheviques que conseguiram capitalizar aquela situação. Na França, do mesmo modo, você tinha pessoas que conseguiram, de alguma maneira, capitalizar em cima daquela situação e realizar uma revolução. Pegando outros exemplos, aqui exemplos menos brutais e menos infelizes, como os Estados Unidos da América, por exemplo, quando ocorre a independência americana, nós tínhamos ali também uma elite, os famosos founding fathers americanos, os pais fundadores dos Estados Unidos, as pessoas que idealizaram o que viria a ser os Estados Unidos e o que é essa grande potência que é hoje, e que faziam isso olhando para os valores da população. Eles buscavam, no contato com a população, no contato com a realidade popular americana, de algum modo, os valores que eram representativos daquele povo, os valores que eram representativos daquela nação, os anseios que eles tinham, aquilo que eles buscavam, e tentavam dar voz a isso de um modo mais elevado, por meio dos seus livros, por meio dos seus textos, por meio das suas cartas, epístolas e tudo mais, buscando ali, então, construir instituições que fossem representativas da população, que defendessem aquilo que a população efetivamente defendia, que desse à população a capacidade daquilo que eu falei para vocês aqui, de colocar a sua própria história na sua mão, de resolver os seus próprios problemas, de não depender sempre do governo para tudo, de não depender do governo para colocar comida na sua mesa, de não depender do governo para proteger a sua família, de não depender do governo para nada que não seja extremamente essencial. E foi basicamente isso que eles construíram lá. Mas em todas as situações, nós tínhamos ali, então, um agente revolucionário. No Brasil, segundo a minha perspectiva, segundo o meu diagnóstico, nós temos uma situação revolucionária, mas nós não temos um agente revolucionário. Então nós temos uma situação revolucionária sem que haja condições revolucionárias. Isso significa que nós vivemos uma situação que é ao mesmo tempo perigosa e oportuna. É perigosa porque sempre pode aparecer um Lenin, aparecer um Robespierre, aparecer um revolucionário desses sanguinários e nos levar para o lado de uma revolução comunista, de uma revolução dessas revoluções utópicas, sangrentas, mas podem também aparecer pessoas que sejam capazes, de algum modo, de canalizar esses problemas que nós vivemos de fato, essas situações que nós vivemos, e buscar uma solução pacífica para esses problemas, uma reforma, buscar de algum modo ali resolver o problema sem que a gente precise apelar a essas soluções que não deram certo em lugar nenhum. Então, conforme eu for falando aqui sobre os episódios mais recentes, a gente vai tratar um pouco dessas perspectivas que são abertas em cada um desses episódios, e eu vou começar fazendo isso com um vídeo que foi lançado em 2013. Bom, a gente está sem som, mas não se preocupe. Um vídeo curto, 30 segundos, ele tem uma legendinha pequena, eu acredito que vocês não vão conseguir assistir, mas basicamente isso é uma propaganda do Partido dos Trabalhadores, do PT, publicada em maio de 2013. Maio de 2013. E essa cena final ali eu quero que vocês frisem bem. Basicamente o que essa propaganda falava era do processo de tomada de poder do PT. Então o PT elegeu o Lula, e com o Lula nós conquistamos tal e tal coisa, vencemos o atraso, depois a gente fez tal coisa, agora com a Dilma Rousseff a gente está fazendo isso e aquilo, e aqui no final o que eles nos mostram? Eles falam que a gente vai
depois de vencer o atraso, a miséria, a discriminação, o descaso, a gente ia dar o grande salto adiante. E ali na legenda eles dizem que esse seria o momento mais definitivo da nossa história. E aí, como vocês podem ver, à frente vai a bandeira vermelha, atrás a bandeira do Brasil, ou seja, o comunismo, que é simbolizado pelo vermelho, iria conduzir a nossa nação. Como eu disse, essa propaganda é publicada, levada ao público em maio de 2013. Então eles falam, pode deixar, não pode deixar isso, não tem problema. Ela é publicada em maio de 2013 e ela fala um pouco sobre essa ideia, então, de que seria realizado no Brasil um grande salto adiante. E essa expressão, um grande salto adiante, ela tem uma história, uma expressão que foi criada pelos marqueteiros do PT. Essa expressão foi utilizada pelo Mao Tse-tung na Revolução Cultural da China. Foi realizada ali na Revolução Comunista da China, exatamente para dar uma ideia ali de ruptura. E na China a gente teve o maior saldo, o maior genocídio dentre todas as revoluções do mundo. E foi exatamente dali que o PT pegou essa ideia e divulgou isso para a população. A gente vai ter isso e vai ser o momento mais definitivo da nossa história. Eu peço aqueles que se interessem depois que busquem isso no YouTube, se vocês procurarem salto adiante ou salto para frente, PT, vocês vão achar o vídeo lá e vocês vão ver que eles dizem com todas as letras. Vai ocorrer agora o salto definitivo da nossa história. Basicamente o que eles tinham em mente ali era essa ideia da Revolução Brasileira, mas dentro dessa coloração comunista, dentro dessa ideia de uma revolução marxista. Isso é feito em maio de 2013, no mesmo mês, e alguns meses antes já havia alguns documentos que podem ser apresentados sobre isso, das atas do Foro de São Paulo. E nas atas do Foro de São Paulo, o que se dizia era, olha, o Brasil já passou aqui, então, a gente já completou 10 anos do PT no poder, é um grande partido de esquerda no Brasil, e a gente precisa precipitar esse processo, a gente precisa aprofundar ele, não basta apenas manter o Lula presidente, a Dilma presidente, a gente precisa, de fato, fazer a revolução. Mas, para isso, a gente precisa fazer algumas coisas. A primeira delas é testar a liderança desse processo. Lembra que, nesse momento, a presidente era Dilma Rousseff. Então, está dito lá no documento, a gente precisa testar a liderança desse processo. Será que a Dilma tem capacidade, ou que o Lula e as demais figuras do PT têm capacidade para conduzir esse processo? Uma outra coisa, será que a população vai aceitar isso? Então a gente precisa testar de algum modo a receptividade da população e a reação da população a isso tudo. E aí a gente tem de modo muito fabricado em 2013, começa com isso, um movimento que já vinha sendo construído, ensinado, treinado para fazer exatamente o que eles fizeram, que era um movimento passe livre, resumido como MPL, não é o MPL que existe hoje, é MPL, P de pato, não B de bola. O movimento passe livre, ele começa com essa ideia de demandar, lá na cidade de São Paulo, uma diminuição das tarifas no transporte público. Começa então ali com uma pauta bastante genérica e, de repente, a gente olha para o noticiário, as ruas estão tomadas de pessoas, e aqui você pode ir passando, então aqui é o Rio de Janeiro, as ruas tomadas de pessoas, as pessoas indo às ruas indignadas, revoltadas, levando ali placas as mais diversas. Então, aquilo que aqui em Brasília, isso não ocorreu antes e nem ocorreu depois, as pessoas de fato tomaram o Congresso em um determinado momento, subiram em cima do Congresso, tanto na ala do Senado quanto na ala da Câmara, e naquele momento o que a gente tinha basicamente? A gente tinha pessoas indo à rua, instigadas por esse grupo, pelo Movimento Passe Livre, por outros grupos, então partidos como o PSTU, partidos como o PCO, partidos como o PCdoB, partidos como o PSOL, aqui do Marcelo Freixo, vários partidos que instigavam as pessoas a irem às ruas e indo às ruas se confrontar com a polícia militar, mas basicamente não havia uma demanda clara do que aquelas pessoas queriam. Começou ali com a ideia do transporte público, a gente precisa diminuir as tarifas, mas depois começaram a pedir tudo quanto é tipo de coisa. Mas aí teve início um fenômeno muito interessante, que apesar de ser precipitado pelo PT, que havia anunciado ali o grande salto adiante, o que começa a ocorrer na prática é as pessoas que vão às ruas, elas percebem que existe alguma coisa estranha e elas começam a expulsar daqueles movimentos as pessoas que levam bandeiras partidárias, começam a quebrar as bandeiras
do PSOL, começam a queimar as bandeiras do PT, e começam a expulsar aquelas pessoas. A gente não quer falar de partido, a gente não quer falar de comunismo, a gente quer falar de Brasil, a gente tem muitos problemas. E naquele momento as pessoas tinham uma ideia confusa, mas tinham uma ideia de que havia algo errado com o Brasil. Isso começa a ocorrer gradativamente, esses partidos começam a ser expulsos das próprias manifestações que eles haviam promovido, as pessoas começam a falarem de todo tipo de coisa e, imediatamente, o que acontece? A mídia muda a cobertura que ela fazia das manifestações. Manifestações que antes eram tratadas de modo muito positivo começam a ser tratadas de modo bastante negativo pela mídia. Então a mídia começa a fazer piada com aquelas pessoas que estavam na rua, porque aquelas pessoas não sabiam, por exemplo, o que era uma PEC, o que é um projeto de lei, e começa a fazer piada. Olha, a pessoa está lá na rua fazendo manifestação, colocou um cartaz, está pedindo aprovação da PEC 33, mas ela nem sabe o que é. E aí mudou completamente. Mudou por quê? Porque essa manifestação deixou exatamente de atender aos interesses da esquerda. Como isso começa a acontecer, então, a gente tem um recrudescimento também do governo, a gente está nesse momento aí perto da Copa das Confederações, o governo começa a agir de modo mais violento. Se antes o governo Alckmin era acusado de jogar a polícia contra os manifestantes, agora quem começou a fazer foi o governo federal. E aí a coisa mudou completamente e a mídia simplesmente não criticou. Evidentemente esse é um momento muito confuso, inclusive recomendo àqueles que quiserem compreender um pouco melhor o momento, um livro de um grande amigo meu, Flávio Morgenstern, parceiro meu também de trabalho. Nós construímos juntos ali o site na internet chamado Senso em Comum, no qual a gente escreve sobre política e sobre outros assuntos. E ele tem um livro chamado Por Trás da Máscara, onde ele examina exatamente esse processo todo do que a esquerda tentou fazer em 2013. Mas tentando fazer isso tudo, a esquerda acabou mostrando que havia no Brasil algo que eles próprios não haviam entendido e que nós também aqui, nós me referindo aos conservadores, aos liberais, à direita de modo geral, não tínhamos identificado, que era o fato de que esse processo todo que havia ocorrido de tomada de espaços, de ocupação de espaços, havia convertido o PT, inclusive na consciência popular brasileira, no próprio estamento burocrático. Então a revolta não era mais apenas contra os alvos dos discursos do PT, mas contra o próprio PT. De algum modo, em 2013, ainda muito confuso, e nesse primeiro momento a gente tem então uma grande politização. Vocês todos já devem ter ouvido falar, a gente vive um momento de polarização, um momento de ódio, todo mundo discute por qualquer coisa agora, tem uma guerra dos coxinhas contra as mortadelas, mas a única coisa que mudou ali é que antes a esquerda falava sozinha, eles dominavam o debate público. Eram eles que iam para as ruas fazer as manifestações, eram eles que iam para a TV fazer os debates, para os jornais, para o rádio, que escreviam na internet. Isso tinham ali pessoas, eu inclusive já estava, assim como o Major Olavo, várias outras pessoas que estavam muito antes de mim. Aqui vale mencionar o professor do Olavo também, o professor Olavo de Carvalho, que já desde a década de 90 fazia um trabalho muito importante nesse sentido, mas essas pessoas simplesmente estavam marginalizadas, elas não tinham espaço. Mas nesse momento isso começa a mudar, as pessoas começam a reagir. O professor universitário que ia lá ensinar ideologia de gênero, doutrinação para os filhos, não mais falavam sozinhos, os pais começavam a reagir, outras pessoas iam lá falar que aquilo não estava certo, e isso assustou bastante eles, incomodou bastante eles. Em 2013 a gente tem então esse fenômeno, pessoas que estavam na rua, algumas sem saber muito bem o que estavam fazendo lá, sem saber muito bem o que elas queriam, mas essas pessoas se interessaram e foram buscar informações em livros, foram buscar informações na internet, foram tentar entender, e aquilo começou a amadurecer. Várias dessas pessoas que estavam ali, depois, inclusive, se tornaram líderes de movimentos, inclusive movimentos que viriam mais tarde a derrubar a presidente Dilma Rousseff por meio de um impeachment. Isso começou a mostrar, então, que haviam dois conflitos essenciais. O primeiro, de que o PT havia se tornado o próprio inimigo da Revolução Brasileira, aquilo que eles sempre acharam que o inimigo era o outro, era o capitalista, eles próprios acabaram se tornando. A revolta da população acabou se voltando contra o próprio PT. E uma outra coisa é, o PT, que sempre disse falar em nome do povo, acabou descobrindo que o povo não gostava e não acreditava em nada daquilo que o PT gostava e acreditava. Por quê? Normalmente essas pessoas faziam uma opção não pelo povo real, não por pessoas de carne e osso, que estão aqui no dia a dia, lidando com problemas reais, mas por aquilo que
eles chamam de lumpenproletariado, os marginais da sociedade. O Major Olavo falou da angelicalização dos bandidos. A gente pode falar também numa espécie de bandidolatria, para citar o livro de um amigo nosso também, recém-publicado. Essa ideia, então, de que você tem que trazer os traficantes, trazer as prostitutas, trazer travestis, essas ideologias todas que começaram a ser adotadas com a finalidade de que essas pessoas promovam a revolução. E na cabeça dos petistas, na cabeça da esquerda, o povo é o traficante, o povo é a prostituta, apenas as pessoas que são marginalizadas da sociedade. Isso que se chama de lumpenproletariado. E não o proletariado de que Marx falava, não os trabalhadores de fato. Então eles deixam o trabalhador de lado, começam inclusive a se voltar contra o trabalhador, e uma hora o trabalhador se volta contra eles. Pode passar adiante. Iniciado esse processo, então, a gente começa a ter essa tomada de consciência. Os brasileiros começam a entender o que eles estavam vivendo, o que estava se passando no país. Em 2014, a gente tem um segundo momento de grande politização. Um grande momento de politização que divide ali, diferentemente das eleições que ocorreram antes, a gente tem embates muito claros, as pessoas vão para a rua, tentam defender seus candidatos, depois vão, inclusive, dos dois lados ali, principalmente aqueles que acreditaram no Aécio, já que petista não se arrepende mesmo, eles continuam defendendo mesmo, apesar dos crimes, mas muitas pessoas acreditaram que o Aécio era pelo menos um mal menor. E depois a gente viu que ele de fato podia ser um mal menor, mas que também era um mal bastante considerável. Mas em 2014 a gente tem um outro momento. Na primeira semana de novembro, após o segundo turno, a gente tem o nascimento do movimento Brasil Livre, a gente tem o nascimento de outros movimentos, ou movimentos que já existiam antes, que começam a ir para a rua já na primeira semana após a eleição da presidente Dilma Rousseff, pedindo o impeachment dela. A gente vai passar aqui algumas imagens também. Basicamente o que ocorre é que a gente vai combinar no impeachment, pode passar. E aí no impeachment vocês lembram, o pichuleco, esse boneco da Dilma, pedindo a prisão do Lula, pedindo que a Dilma saísse do poder. Então uma revolta de fato generalizada. Ao longo de 2014, de 2015 e 2016, nós temos várias manifestações e de fato nós conseguimos aí o Fora Dilma, conseguimos o impeachment e conseguimos tirar ela do poder. Então foi uma primeira conquista. Quando a gente pensa nessa perspectiva do brasileiro começar a tomar o poder nas suas mãos, tomar o seu destino na sua mão, o brasileiro começou a sair de casa, começou a pensar por conta própria. Ele que era alvo das piadas dos jornalistas e dos políticos para não saber o que era uma PEC, começou a entender o que era uma PEC, foi estudar, foi ler, foi participar de eventos como esses e começou a se dar conta de que ele poderia fazer alguma coisa para mudar. Mas tirada a presidente Dilma Rousseff, uma vez que ela saiu do poder, foi deposta do poder, a revolta continuou, porque a revolta nunca foi apenas contra o PT, ela foi contra todos esses donos do poder, contra todas essas pessoas que de algum modo beneficiam a si próprias e aos seus amigos, enquanto prejudicam o resto da população. E aí a gente sabe que a gente continua nessa situação, pode passar adiante. E a gente sabe disso, por exemplo, por eventos como o da paralisação dos caminhoneiros. Já em 2015, nós tivemos ali alguns caminhoneiros muito participativos e ativos nas manifestações que depuseram a presidente Dilma Rousseff. Eles ensaiaram, inclusive, uma paralisação geral naquela época, não conseguiram, mas eles tiveram ali um episódio. Uma coisa que me marcou muito naquela época, que me mostrou que havia, de fato, esse processo de tomada de consciência, é que ouvindo uma entrevista no rádio, enquanto eu ia para o trabalho, eu vi ali um caminhoneiro dando uma entrevista explicando os motivos pelos quais ele estava apoiando o impeachment e tudo mais, e ele começou explicando assim, como diz o professor Olavo de Carvalho, a gente precisa disso, disso, disso. Eu falei, peraí, então o Olavo, o filósofo que está lá na Virgínia, que está criticando o PT desde o início da década de 90, que falou durante muito tempo sozinho, agora está sendo ouvido não apenas por jovens entusiasmados lá na internet, mas também por pessoas dos mais diversos grupos sociais. Está sendo ouvido por caminhoneiros, está sendo ouvido por as mais diversas pessoas, e elas estão começando a se dar conta de que existe um problema que precisa ser resolvido, e que algo precisa ser feito nesse sentido. O mesmo ocorreu agora na paralisação dos caminhoneiros. Pode passar.
O mesmo ocorreu agora na paralisação dos caminhoneiros, e a gente teve de novo um episódio um pouco confuso, não tinha, e aqui eu lembro de novo vocês a ideia, nós temos uma situação revolucionária, mas nós não temos agentes revolucionários. Então nós temos essa revolta da população, e a gente sabe que a maior parte da população apoiou o que ocorreu ali, com a paralisação dos caminhoneiros, mesmo com alguns dos prejuízos que tiveram, mesmo sendo afetados por aquilo, em algum momento as pessoas acreditaram que poderia sair algo de bom daquilo. Por que não sai e por que não saiu? Não saiu porque não havia nenhum grupo, não havia nenhuma pessoa ou grupo de pessoas preparadas, bem posicionadas, para dar voz àqueles caminhoneiros. Eles são caminhoneiros, eles não iam chegar com um projeto de lei pronto, eles não iam chegar com uma proposta pronta de como resolver aquilo. Eles estavam vocalizando queixas, problemas que eles sofriam e que talvez eles próprios não entendessem tão bem, mas que poderiam sim ser resolvidos. Muitos deles, a maioria deles, e foi inclusive o motivo pelo qual eles não aceitaram as negociações com o governo Temer por 2 vezes, só saíram quando a população começou a se cansar de algum modo e começou a ter pedidos de outras pessoas para que eles deixassem as ruas, foi que eles queriam uma redução dos impostos. Eles queriam, de algum modo, algo que deixasse... eles queriam uma redução daquilo que mais nos afeta, que são os impostos. Todo mundo reclama de ter que pagar impostos, todo mundo reclama de preços altos, e aqui no Brasil os preços altos se dão principalmente em decorrência dos impostos, mas eles não haviam ali como chegar, evidentemente, com uma reforma tributária pronta, falar até aqui. Pedro e o Pino do caminhão assinaram a reforma tributária, a reforma da Previdência, e vai resolver o problema. Deveria ter pessoas, grupos, instituições capazes de apontar essas soluções. Como não havia, o governo, muito esperto, como sempre é, foi lá, deu uns agradinhos para os caminhoneiros e colocou o preço nas costas da sociedade. Muitas pessoas, em vez de reclamar do governo, que passou a pena dos caminhoneiros também no resto da sociedade, foi reclamar dos caminhoneiros. Mas nós temos ainda, de algum modo, essa revolta generalizada muito presente. Aqui eu peço que ela passe nosso último slide, que eu acredito que vai se manifestar de algum modo nas eleições de 2018. Então, eu falei de 2013, logo na sequência nós tivemos as eleições de 2014, que foram muito acaloradas. Agora a gente tem uma eleição que tem tudo para ser ainda mais acalorada e polarizante. Por quê? Porque agora a gente tem figuras que de fato estão vindo de fora, figuras que são atacadas não apenas pelos partidos e pelos demais políticos, e aqui eu cito nominalmente, não tenho nenhum problema com isso, o deputado Jair Bolsonaro, que são criticadas pela mídia, que são criticadas pela imprensa, que são criticadas pela academia, ou seja, pelos professores universitários, que polarizam de modo muito claro com isso que nós chamamos de estamento, com essas pessoas que estão de fato ligadas ao poder. Então, nós temos os políticos que estão, sim, fazem parte dos donos do poder, nós temos o empresariado que se beneficia, por exemplo, dos empréstimos do BNDES, se beneficia das propinas, se beneficia do contato muito próximo que eles têm com esses políticos. Nós temos essas pessoas que estão na academia, nós temos as pessoas que estão na mídia, e todas elas se revoltam de algum modo com um candidato que, por enquanto, tem ali algo em torno de 25% a 30%, mas que, de algum modo, representa aquilo que a maior parte da população busca, aquilo que a maior parte da população defende. Mesmo quem talvez não goste dele por motivos outros, pensa que nós temos que resolver, por exemplo, essa guerra civil que nós vivemos no país. Mesmo quem não gosta dele concorda que a gente tem que, de algum modo, resolver o caos na educação e outros problemas que nós precisamos também moralizar, de algum modo, a política e acabar com essa roubalheira e com a corrupção que existe. Então, em 2018, isso muito provavelmente vai continuar, isso muito provavelmente vai permanecer, e eu diria até que, independentemente de qual seja o resultado, é muito provável que essa situação continue e permaneça. Isso significa que, quer o deputado Jair Bolsonaro seja eleito, quer ele não seja eleito, muito provavelmente a gente vai continuar vivendo uma situação de instabilidade. Isso não significa, claro, que ele não vai poder trazer melhorias para o meio do seu governo, isso significa que vai continuar tendo pessoas que vão explorar as contradições desses momentos para tentar realizar uma grande revolução. E aqui, para concluir, eu vou voltar lá atrás no episódio da Revolução Russa. A Revolução Russa
parece aquela coisa grandiosa, um número muito grande de motos, depois enfrentou os Estados Unidos ali durante muito tempo como União Soviética, mas ela começa em 1889, aliás, 1899, com uma badela estudantil. Era uma tradição dos estudantes em Moscou irem aos bares, irem aos locais, a festas, e consumirem o que queriam, quando eles entravam nas faculdades, consumirem o que queriam e sair sem pagar. Eles fazem isso, como faziam todos os anos, e sofrem uma repressão policial. Com aquilo, eles fazer uma série de manifestações muito parecidas com aquelas que tiveram em 2013, com quebra-quebra, como teve com o Black Bloc, e vão fazendo ali uma série de manifestações até começarem a serem contaminadas por pessoas de fora, dentre as quais algumas que eu já citei aqui. Lenin, o irmão do Lenin, até nesse episódio foi muito mais participativo do que ele, depois o Trotsky, e isso em 1899. 18 anos depois, em 1917, a gente tem a Revolução Russa. Mas foi um processo que se iniciou ali. Ele ia e voltava, ele tinha manifestações e se acalmava. Tinha manifestações que pareciam, inclusive, trazer grandes vitórias. Assim como a gente teve o impeachment, eles conseguiram ali pela primeira vez uma constituição que restringia, de algum modo, o poder do imperador e impedia ele de abusar excessivamente do seu poder. Posteriormente, a gente teve, inclusive, a proclamação de uma república. Muitas pessoas comemoraram aquele momento de uma proclamação de uma república, colocaram no poder uma figura que muita gente via com uma certa esperança, que era o Kerensky. Mas, finalmente, em 1917, ocorreu a Revolução e o seu saldo foi um saldo maligno, foi um saldo sanguinolento, um saldo violento, que deixou vítimas espalhadas não apenas no próprio país, como no mundo todo, e que afetou, de algum modo, a todos nós. O que eu quero dizer com isso, então? Se nós vivemos, de fato, uma situação revolucionária, como eu acredito que nós vivemos, mesmo que nós não tenhamos condições revolucionárias, nós precisamos olhar para aquilo que o Vitor disse antes de me apresentar aqui. Nós não podemos acreditar, embora nós possamos e devamos votar e escolher muito bem os nossos candidatos, nós não podemos acreditar que basta eleger um presidente, que basta eleger um governador, que basta eleger um deputado para que as coisas se resolvam. A gente precisa ter consciência muito clara de que apenas tomando as nossas histórias nas nossas próprias mãos, resolvendo os nossos problemas, a gente vai conseguir efetivamente fazer com que as coisas mudem. Foi aquilo que o Vitor disse aqui, muito bem, não tem nada a acrescentar ao que ele disse. Exatamente essa ideia, então. Elegendo o deputado, o governador, o senador, o presidente, na sua preferência, de que modo você pode ajudá-lo nesse embate que inevitavelmente deve ocorrer. De que modo você pode ajudá-lo nesse embate com a classe política que vai tentar de algum modo prender a mão dele e fazer todo tipo de chantagem? De que modo você pode ajudar a educação do seu filho, a qualidade da escola do seu filho melhorar? Como que você pode saber o que está ocorrendo por lá? Você pode acompanhar o que está sendo ensinado para o seu filho para que aquilo tenha uma qualidade superior e para que seu filho também não seja submetido a coisas que você não gostaria que acontecesse, para que ele não seja ensinado sobre coisas que ele deveria estar aprendendo em casa, com os pais, no momento certo, com a idade certa. Então, são perguntas que eu quero que todos nós façamos aqui, o que a gente pode fazer, primeiro por nós mesmos, melhorando a nossa compreensão do que está se passando no nosso país, depois pelos nossos familiares, nossos filhos, nossa esposa, nosso marido, seja aqui o tamanho da nossa família que for, e a gente fazendo isso, então, dentro da nossa esfera pessoal de ação, resolvendo os nossos problemas e tendo a consciência de que em muitos momentos nós vamos ter que juntos buscar, pressionar o governo e buscar soluções, a gente possa então contribuir para esse processo. Muito humildemente aqui eu digo que isso é apenas um esboço de como eu vejo essa situação, que eu não sei exatamente como essa situação vai terminar. Ela pode ter um final feliz, como foi o caso dos americanos. Os americanos tiveram ali a sua revolução de independência, se tornando independentes, se tornaram a grande potência que eles se tornaram, com impostos muito baixos. Inclusive agora nós tivemos, de algum modo, um novo capítulo disso, depois de estarem passando ali por um processo bastante complicado. Eles elegeram o presidente Donald Trump, que pense o que quiser a respeito dele.
tem buscado o melhor para o seu povo. Quando ele fala que a política dele é Estados Unidos primeiro, ele está buscando Estados Unidos primeiro. Quem aqui não gostaria de ter um presidente brasileiro falando isso? Olha, eu não vou pensar na Bolívia, não vou pensar na Venezuela, no interesse deles, vou pensar no interesse do brasileiro. Depois que eu resolver os problemas brasileiros, a gente pensa em outras coisas. E o Trump está fazendo isso nos Estados Unidos por um processo de tomada de consciência um pouco diferente desse nosso. Eles têm outras histórias. Isso tem ocorrido de algum modo também em países europeus, no Japão, em diversos países, e pode ocorrer aqui. Mas também existe o grande risco de que a gente tenha aqui o mesmo destino, o destino trágico que ocorreu nesses países que eu mencionei, com a França na Revolução Francesa lá atrás, que se instaurou no período do terror, como na Rússia, que deixou um rastro de milhões de mortos, ou como agora mais perto de nós aqui, a gente não deixa de pensar nisso, na Venezuela. Então, a gente tem que ter isso tudo em consciência, tem que saber que a gente vive um momento muito grave, um momento muito delicado, a gente precisa prestar atenção no que está acontecendo, precisa buscar compreender esse momento, olhando inclusive para a nossa história e para a história do mundo, para que a gente saiba como se posicionar, como proteger a nós mesmos, os nossos familiares e aqueles que são os nossos. A gente não vai poder proteger o país como um todo, mas se a gente for protegendo cada um os seus próprios, se juntando, buscando modos de resguardar a sociedade contra essa intromissão indevida do governo, a gente pode talvez conseguir vencer esse problema histórico que nós temos. Então, é basicamente isso. A gente vai ter aqui uma abertura para perguntas. Talvez tenham ficado muitas dúvidas. Eu estou à disposição de todos vocês. Muito obrigado e agradeço mais uma vez pela oportunidade.